Deus abençoe a todos a paz. Eu estou aqui para trazer uma palavra para você que está passando um momento difícil, delicado. E essa situação que você está passando, que você está vivenciando, parece, que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais saída. E é uma situação como se fosse um cerco, né? Você se sente cercado, cercada por todos os lados. E essa situação tem te abatido muito, colocado tristeza no seu coração, querendo fazer com que você venha desistir ou se conformar com essa situação. Então eu quero falar com você hoje. Já vou até falar o tema aqui da mensagem que está aí escrito, né? Você já está vendo aí, já leu. E Deus manda dizer para você: calma, não é o fim. No seu casamento, essa crise conjugal que você está passando, você está vivenciando hoje, Deus manda dizer para você: calma, não é o fim. Na sua vida financeira, não sei qual é a crise financeira que você está enfrentando hoje. E Deus manda dizer para você também: calma, não é o fim. Seja em que área for, seja em que área for que você está vivenciando hoje, isso te fez você ficar prostrada, sem forças. Mas Deus, Ele te ama, Ele te valoriza, tem propósito dele na sua vida. E eu quero deixar essa porção da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, tá? Versículo 16, que diz assim: E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Repetindo, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aqui o profeta Eliseu, falando para o seu servo, para Geazi, porque se nós formos ver aqui, depois se lê com calma o texto, né, que fala quando o Eliseu, né, adivinha os conselhos do rei da Síria, porque o rei da Síria estava em guerra com Israel. Eu não sei o que se levantou aí que representa essa guerra aí, uma perseguição, uma situação que você esteja enfrentando. E esse rei da Síria, ele estava armando cilada, emboscada, para querer pegar o povo de Israel desprevenido. Mas o homem de Deus, profeta Eliseu, o homem de Deus, Deus revelava a ele as intenções desse rei. E ali Eliseu mandava avisar ao rei de Israel: ó, toma cuidado, não passa em determinado lugar não, porque o rei da Síria armou uma situação ali armou uma emboscada para querer pegar o povo desprevenido. Aí não foi isso, nem foi nenhuma nem duas vezes. E o rei da Síria ficou intrigado com essa situação. Ele turbou, ficou chateado. O que está acontecendo? Ele achou até que tinha um traidor no meio deles, porque eles combinavam tudo ali, vamos dizer, secretamente. Mas Deus revelava ao servo dele, a Eliseu. Foi quando, ali dos servos do rei da Síria falou: não, é que tem um homem lá em Israel, um profeta, que chama de profeta lá, Eliseu, e ele sabe tudo o que acontece, tudo que. Né, e ele fala para o povo, ele fala para o rei, ele alerta o povo de Israel. Aí o rei da Síria mandou, para buscar ele, capturar Eliseu.
E ele enviou, depois você vai conferir aí na sua Bíblia, depois você lê com calma, eu estou aqui, né, resumindo. Então ele enviou, né, que soube onde Eliseu estava, que era em Dotã, na cidade de Dotã. Então ele enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite, né, e cercaram a cidade. Tudo com o objetivo de capturar, né, Eliseu. E aí, de manhã cedinho, o servo de Eliseu acordou bem cedo, né? E nós vamos ver que, quando ele acordou bem cedo, aí você vai conferir depois na sua Bíblia, no versículo 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Então, quando ele viu aquele cerco, aquele exército, ele ficou desesperado. E aí ele correu, né, ali para Eliseu e falou: O que a gente vai fazer agora? E agora? Parecia ser o fim. Estava tudo cercado. Então você esteja vivendo um momento assim na sua vida hoje, seja nas suas finanças, na sua vida sentimental, na sua vida, sua saúde física, né, sua saúde emocional, você está sentindo como se estivesse cercado, né, cercada. Assim como o servo de Eliseu sentiu e bateu aquele medo diante daquela situação, porque, humanamente falando, parecia que não tinha mais jeito. Parecia que era o fim. Ali terminava o ministério profético do profeta Eliseu. Parecia que o rei da Síria havia vencido, prevalecido, por causa do grande exército que ele enviou de cavalos, né? Carros, o grande exército. E foi algo que, olhando, era para colocar medo, pavor. É como se fosse essa frase dizendo: acabou, né? O ministério do profeta Eliseu, um homem de Deus, ia ser capturado. Porque o rei estava furioso. Mas, e ali, né, o servo, né, do profeta Eliseu também ficou desesperado. O servo do profeta Eliseu ficou desesperado. Foi quando ele chama Eliseu, que dá a entender que Eliseu estava dormindo, estava descansando. E aí ele acordou naquele desespero: o que a gente vai fazer agora? Tem hora que bate aquele desespero, fica assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou, Senhor? Eu não sei mais o que fazer. E tem pessoas que acabam se até tomando atitudes precipitadas, tomando decisões precipitadas, desistindo, porque achando que não vai ter mais jeito, não vai ter solução, que é o fim. Mas Deus manda dizer para você: calma, calma, não é o fim. E a gente vai ver que a resposta de Eliseu diante daquela situação, né, que Geazi se deparou, aquele exército que cercou a cidade, o exército do rei da Síria. E a gente vai ver aqui o que Eliseu diz para Geazi. E ele diz assim, e ele disse: não temos. Então a primeira coisa que Eliseu detectou em Geazi foi o quê? Medo, pavor, pânico. Então você esteja vivendo uma situação de medo diante da situação que você está vivenciando. Talvez seja enfermidade, uma crise financeira, eu não sei, perseguição, um conflito interno. E aqui, Eliseu, ele diz assim: não tema, não fica com medo, não. É como se Eliseu estivesse dizendo assim: não fica assustado, não. Né? Aí ele diz assim, ó, por quê? Aí ele fala assim: sabe por que você não deve ficar com medo? Sabe por que você não deve ficar assustado? Sabe por que você não deve ficar apavorado? Sabe por que você não deve ficar pensando, achando que é o fim? Aí ele diz assim, ó, porque mais são os que estão conosco. Mas havia um exército do rei da Síria. Mas Deus
maior, nem se compara com aquele exército que cercou a cidade de Dotã, que cercou ali onde Eliseu estava, com o objetivo de prejudicá-lo. E a gente vai ver que vai dizer assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Entenda isso. A luta que você está vivenciando hoje não é maior do que o Deus que você serve. A luta que você está vivenciando hoje não é maior do que as promessas que Deus tem na sua vida, dos planos de Deus na sua vida, do propósito que Deus tem na sua vida. E nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer. Essa situação que foi armada contra Eliseu, que tentou parar o seu ministério, tentou acabar, tirar o profeta Eliseu de cena, não teve êxito. Mas por que não teve êxito? Porque tinha promessa de Deus na vida de Eliseu. E ali Deus não permitiu, porque é Deus que cuida. Nós temos um pai. Você tem um pai que cuida de ti, da sua família, de todas as áreas da sua vida. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus que quando Eliseu diz para Geazi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu acho essa postura, essa fé, essa tranquilidade, porque a confiança em Deus nos traz essa paz. A gente confia, não, eu tenho um Deus, um Pai maravilhoso. Essa situação aí não vai frustrar os meus planos, não vai apagar os meus planos, não vai apagar os planos de Deus na minha vida, os sonhos de Deus na minha vida vão se tornar realidade. Aí a gente vai dizer, aí diz assim, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eles estão achando que tem hora que situações, que parece, Aí, talvez a pessoa se levantou uma situação aí para querer te intimidar. Para querer falar que você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Você sabe aquela coisa que não vai conseguir, que não tem capacidade? Quem é você? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Você é filha do Rei. Você é filho do Rei. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí aqui vai dizer assim, Aí sabe o que Eliseu faz? Na tranquilidade. Eliseu falou assim, fica com medo não, Geazi. Fica tranquilo, sabe por quê? Maior é o que está conosco. Aí Eliseu queria ficar também argumentando, falando. Geazi ainda ia continuar ainda com com aquele medo. Aí Eliseu foi, o que ele fez? Ele orou, olha a arma poderosa, oração, Ele orou, Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos. Olha, ele orou e Deus respondeu. Quando nós oramos, Deus ouve, Deus responde a nossa oração. E aqui, nessa oração que ele pediu para que o Senhor abrisse os olhos, para que ele pudesse ver como ele estava vendo, porque a gente tem que ter os olhos da fé. A gente abre os olhos da fé, a gente vê mesmo diante das situações, mas sabe que tem um Deus que está cuidando de nós. Aí diz assim, e orou, versículo 17, capítulo 6, 2 Reis, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entenda, há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Há uma proteção de Deus sobre a sua família. Deus está te guardando, Deus está te protegendo. É Ele que te livra de todo mal. De todo mal. Então havia um exército celestial. Eu fico imaginando quando os olhos de Geazi foi aberto, eu fico imaginando o impacto que ele teve de ver o sobrenatural. E tem hora que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver diante dessas lutas a tua glória. Porque Deus está contigo nessa situação aí que você está vivenciando. Esse Golias não vai prevalecer sobre a sua vida. Não vai prevalecer sobre a sua vida. Deus é maior. Deus está cuidando de ti, assim como cuidou de Eliseu, assim como cuidou até de Geazi ali, Cuidou.
e guardou e deu um grande livramento. Um grande livramento, porque o objetivo do rei da Síria não foi alcançado, foi lançado por terra. E tudo aquilo que se levantou, que tentou se levantar contra a sua vida, para querer destruir, para querer te parar, para querer desanimar, para querer mexer com a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua vida espiritual, já está lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você vai ver Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Porque Deus manda te dizer: calma, não é o fim. Porque Deus tem uma linda história que Ele já começou. Tem propósito de Deus na sua vida. Tem muitas promessas de Deus para você viver. Você vai alcançar os objetivos, os sonhos. E é Deus direcionando, é Deus te conduzindo, te dando graça, te dando sabedoria, te dando discernimento espiritual. Assim como Eliseu estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E Deus deu um grande livramento. Ele estava tranquilo, porque ele sabia o Deus que ele servia. E o Deus de Eliseu é o seu Deus, o nosso Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, calma. Essa situação aí, na sua vida sentimental, no seu casamento, vai passar. Essa situação aí, na sua família, o relacionamento com seus filhos, a situação que você está vivenciando, vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou estar fazendo uma oração agora, assim como Eliseu orou, eu vou estar orando agora. Vamos estar colocando em prática essa arma poderosa chamada oração. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, das tuas filhas nesse momento. Que estão passando por uma situação delicada que é como se fosse um cerco. Assim como aconteceu ali em Dotã, cercar a cidade com o objetivo de prejudicar o teu filho. Mas não tiveram êxito. Senhor, e eu coloco a vida da tua filha, do teu filho nas tuas mãos. Ajuda, Senhor, fortalece. Senhor, dá vitória. Frustra todos os planos do inimigo. Lança por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos clamando, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Pai, que estão abatidos, que estão enfermos fisicamente, enfermos emocionalmente. Senhor, abençoa, fortalece fisicamente, espiritualmente. Senhor, abre portas, Senhor, abençoa a área financeira dos teus filhos, tira todo impedimento, toda barreira, toda dificuldade, essa perseguição, Pai, que o teu filho tem vivenciado. Senhor, dá o escape, dá o livramento. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos clamando, Senhor, abre os olhos espirituais, abre os olhos espirituais. Senhor, para que os teus filhos, para que as tuas filhas possam ver a tua glória, para que eles possam ver o exército celestial que está guardando, protegendo e livrando de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Senhor, e teus filhos, as tuas filhas vivendo as tuas promessas, vivendo os teus propósitos, porque nada pode impedir o teu agir e o teu mover. Senhor, e eu te louvo e te glorifico pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E todavia seja feita a sua vontade, Pai, todavia seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Seja grandemente abençoado. Tome posse dessa palavra. Calma. Não é o fim. Porque tem vitória de Deus chegando aí. Tem vitória de Deus chegando aí nessa situação. O socorro de Deus está chegando. Para a glória dele. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem na paz.